Olá, adoradores! Este é o último dos 4 salmos que nós comentamos no Salmo 65, que é chamado de Sir e Mismor, uma combinação de salmo e cântico que poderia ser cantado ou falado. Sendo assim, o título deste salmo é Ao Mestre do Canto, Salmo de Davi, Cântico. A maioria dos comentaristas acredita que este salmo está relacionado com o episódio da vinda da Arca da Aliança para Jerusalém. O salmista usa vários nomes do Senhor, inclusive Elohim 23 vezes, Adonai 6 vezes, Shaddai e Yahvé, ou Jeová, uma vez cada um. A composição deste salmo é um desafio para os comentaristas, tanto do hebraico quanto da tradução. O teólogo Adam Clarke se pronunciou a esse respeito dizendo o seguinte: não sei como comentar este salmo, é o mais difícil de todo o saltério. Então, vamos lá. O versículo 1 é uma citação de Números capítulo 10, que era o grito de marcha de Israel sempre que eles partiam de um lugar para o outro em sua jornada pelo deserto. A citação é apropriada, pois neste salmo, Davi retrata o Senhor marchando em favor do seu povo, lutando suas batalhas e fazendo sua morada sobre o Monte Sião, que ficava em Jerusalém. Os inimigos de Deus não têm capacidade de resistir ao Senhor. Eles são dissipados como fumaça e derretidos como cera, enquanto o povo de Israel se alegra com as obras de Deus e cantam louvores a Ele. Ao dizer que Deus cavalga nas nuvens, o salmista contrasta a suficiência total do Deus de Israel com os poderes de Baal, a quem os cananeus adoravam como o cavaleiro nas nuvens. Quando Davi refere-se a Deus chamando-o de Já, na realidade ele está usando uma contração do nome Yahvé ou Jeová. Esta forma contraída do nome de Deus entra na composição de diversos nomes próprios bíblicos e na formação da palavra aleluia, que significa louvado seja Yah ou Yahvé. O versículo 5 nos mostra que a grandeza de Deus não se define apenas por triunfos militares. Podemos ver seu grande interesse e cuidado compassivo por aqueles que estão desamparados, especialmente órfãos, viúvas, solitários e os que estão presos injustamente. Foi por isso que Tiago escreveu: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. No versículo 6, o salmista diz que Deus olha para os solitários e lhes proporciona uma família. Ele também faz conexões entre as famílias do seu povo e os solitários. Fica aqui a dica também para os solitários que devem não apenas procurar, mas também cultivar relacionamentos entre o povo de Deus. Deus pode ajudar até mesmo aqueles que na sua pobreza foram submetidos a algum tipo de escravidão ou servidão e levá-los à prosperidade. Nos versículos 7 a 10, o salmista recorda a poderosa presença de Deus com o povo de Israel no deserto, suprindo absolutamente todas as necessidades de milhares de pessoas, apesar das muitas vezes que eles o provocaram. Nos versículos 11 a 14, vemos a proclamação da vitória de Deus sobre os reis, quando a terra prometida foi conquistada. A palavra de triunfo foi dada e proclamada por um grande exército composto de mulheres mensageiras. A palavra hebraica usada aqui está no gênero feminino, referindo-se principalmente às mulheres, que celebravam as vitórias dos israelitas sobre os seus inimigos, como era de costume. Séculos depois, Deus obteve outra grande vitória através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E de modo significativo, ele também escolheu as mulheres para serem as primeiras mensageiras das boas novas de que Jesus havia ressuscitado. E é esta mesma mensagem que nós, como igreja, devemos proclamar.
Não há consenso entre os estudiosos sobre a interpretação dos versículos 13 e 14. Uma das suposições é que no versículo 13, as asas de uma pomba brilhando em prata e ouro são uma referência a Israel, que a partir daquela vitória desfrutaria de grande prosperidade por causa da grande quantidade de despojos. O Monte Salmão, mencionado no versículo 14, é outro nome para o Monte Ebal, que ficava no centro de Israel, perto de Siquém, e que muitos consideravam mais como uma colina alta do que uma montanha real. O significado deste versículo também não é totalmente claro e tem sido fonte de muita especulação com nenhuma conclusão significativa. Deus não conquistou Canaã apenas para dar um lar ao seu povo, mas também para ter sua própria habitação no meio deles. E ele escolheu para si o Monte Sião, que ficava em Jerusalém, apesar de este ser muito menor e menos imponente que o Monte de Bazã, por exemplo. Bazã ficava na parte norte de Israel, na região do que hoje é chamado de Colinas de Golã. Davi descreve outras montanhas demonstrando inveja por não terem sido escolhidas para ser a habitação do Senhor. Deus fez uma visita passageira ao seu povo quando desceu sobre o Monte Sinai, mas escolheu a Sião como sua morada permanente. No versículo 17, o salmista fala de forma simbólica sobre os carros de Deus, que formam o seu exército, pois ele é o Senhor dos exércitos. Foi assim que o grande rei subiu ao seu trono e é assim que chegamos ao coração deste salmo, um salmo real que celebra a entronização do rei. Hostes angelicais são retratadas dirigindo os carros de combate. A glória que havia no Monte Sinai é transferida para o Monte Sião. No versículo 18, Davi tinha em mente a vitória de Deus e o que aconteceu depois que a batalha terminou. Ele descreve um desfile de vitória no Monte Sião, indo além do desfile de vitória literal e histórico para atribuir a vitória totalmente ao Senhor. O apóstolo Paulo citou o versículo 18 fazendo uma paráfrase. Ele escreveu: "Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens." Ele aplicou essa paráfrase à ascensão de Jesus ao céu, depois de ressuscitar e consumar sua vitória sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte, que mantinham o homem em cativeiro espiritual, e conceder dons do Espírito Santo àqueles que foram identificados com ele. Nos versículos 19 a 23, Davi bendiz ao Senhor e ao dizer que ele iria ferir a cabeça dos seus inimigos, ele usou a imagem de Gênesis 3,15, onde Deus prometeu que o Messias daria um ferimento fatal na cabeça de Satanás. Ou seja, a vitória seria total e o povo de Deus caminharia como vencedor pelo campo de batalha. Os versículos 24 a 27 mostram a marcha da vitória de Deus e de Davi, seu servo. No cortejo, a pequena tribo de Benjamim teve um papel de destaque. Isso mostrou uma graça maravilhosa da parte de Davi, porque seu antecessor e perseguidor, o rei Saul, era da tribo de Benjamim. Se fosse outro, com certeza se recusaria a dar qualquer honra aos benjamitas. O cortejo finalmente chegou no templo. Os sacerdotes e levitas entraram e ministraram no lugar santo. A multidão ficou no átrio, mas sabia de todo o ritual que acontecia no interior do templo. Os versículos 28 a 35 têm um tom profético. Davi orou para que Deus derramasse força na vitória do passado, usando-a como base para as vitórias futuras. As nações são convidadas a adorar ao Deus de Israel. Essas nações só seriam abençoadas se reconhecessem o poder do Deus de Israel e se rendessem a ele, pois é o único digno de louvor, pois está ativamente envolvido na vida e nas vitórias do seu povo.
E o nosso próximo salmo é um salmo messiânico, imprecatório e o terceiro salmo mais citado no Novo Testamento. Um salmo que é um verdadeiro grito de angústia. Os detalhes você confere comigo aqui amanhã no canal Bendito. Até lá!